Ok, então iniciando, eu gostaria que você se apresentasse, seu nome completo, local e data de nascimento. Bom, o nome inteiro, que não serve para nada, é Antônio Carlos Fontes de Arruda Kaiser Saliba. Eu nasci em 5 de junho de 52, em São Paulo, na maternidade de São Paulo. O que mais que você pediu? Seus pais? Meu pai era o Wilson, ele era um dentista, minha mãe Maria José, ou Maíse, uma professora primária. Os dois nasceram no interior, os dois vieram para São Paulo, se conheceram no interior e vieram para São Paulo. E eles se casaram aqui no interior e vieram para São Paulo. E no interior, o seu pai, qual era a cidade? Eu sei que meu pai nasceu em Catanduva, trabalhou em várias cidades do interior, Rio Preto, São José do Rio Preto, algumas cidades pequenas perto. Minha mãe era professora também no interior, foi professora em Olímpia, nasceu em Jaboticabal. Especificamente onde eles se conheceram, não tenho a mínima ideia, mas sei que deve ter sido por ali. Certo. E da origem dos seus pais, o que você conhece, por parte de pai e de mãe? Pai do meu pai era um médico, que estudava na Suíça, conheceu minha avó, que era alemã, vieram casados para o interior de São Paulo, tiveram 3 filhos homens, 2 filhas mulheres, e meu avô exercia medicina no interior de São Paulo, embora tivesse uma formação médica extremamente sofisticada. O pai da minha mãe era um professor de música, depois ele se tornou promotor, depois juiz de direito, e era casado com minha avó, que não trabalhava. Depois ele se tornou desembargador e faleceu aos 20 anos atrás. Você chegou a conhecer os seus pais? Sim, bastante. E minha mãe tem 2 irmãs. É uma típica família brasileira, quer dizer, mesclada, tem alemão, tem libanês, tem português, aí deve ter até brasileiro no meio. Você nasceu em que bairro aqui em São Paulo? Bom, nasci na maternidade de São Paulo, mas foi criado onde? Fui criado no Tucuruvi, morei lá até os 27 anos de idade, estudei lá nas escolas estaduais de lá, sempre nas mesmas escolas, sempre no mesmo bairro, então fui bastante provinciano, pelo menos até os 20 e alguns anos de idade. Quantos irmãos? Uma irmã só. Uma irmã. Que recordações você tem de infância? Você quer as boas ou as ruins? Todas. Acho que minha infância foi uma infância extremamente normal, quer dizer, pelo menos para aquela época de Brasil. Era uma cidade, São Paulo era uma cidade muito menor, mas, sobre certo ponto de vista, uma cidade muito maior, porque, embora a cidade fosse relativamente pequena, os meios de locomoção, as avenidas, elas eram muito menores do que você tem hoje. Então, morar especificamente num bairro como Tucuruvi era extremamente distante em relação ao tempo que você gastava. Então, o Tucuruvi, embora hoje se demore 20 minutos de carro para ir até lá, era um bairro distante, na medida em que você não tinha um metrô. No lugar de onde hoje é um metrô, você tinha a estrada de ferro, você ia à cidade, então o fato de você ir à cidade era por si só um programa. Então, as minhas grandes lembranças de São Paulo são basicamente ir à cidade, ir à casa da minha bisavó e à casa da minha tia. Então, uma era no Sumaré, a outra era em Santo Amaro. Então, Santo Amaro era um lugar extremamente distante. Você ia de bonde, pegava o bonde na Praça João Mendes, era um programa extremamente interessante. Outra recordação importante é que eu, pelo menos até o final do que a gente chama hoje segundo grau ou científico na época, eu sempre fui um aluno que pouco estudava. Então passei nunca a repetir, nunca tive que repetir de ano, isso era alguma coisa relativamente comum na época, mas
sempre passei ou em segunda época, ou em recuperação, ou em... tem um outro nome bonito, era conselho de classe, então era um emérito não estudante. E a que você atribuiria isso? Era um interesse mais pelo lado de brincadeiras e tá mais ligado à vida de brincadeiras de criança? Ou não gostava muito? Acho que eu tinha facilidade de aprender, então eu, pouco estudando, me virava bem. Então, na época, eu me acostumei com isso. Eu só fui estudar bastante na faculdade e depois no mestrado. Daí eu aprendi a estudar. Ali, costumes, tradições familiares, existiria alguma que você se recorda? De coisa muito marcante, acho que precisa também colocar que meu pai morreu cedo, eu tinha 14 anos, então as recordações ou tradições familiares são até essa época. Acho que a tradição mais comum era o almoço de domingo. Então eu lembro bem, porque quando meu pai morreu, ele morreu num domingo, a gente tinha almoçado, daí eu fui à cidade assistir um cinema e quando eu voltei ele tinha morrido. Então essa é uma recordação importante. Coração? Foi. Ele tinha complicação de rim, tudo, então o coração pifou por consequência. E que recordações você tem dele como educação? Que tipo de comportamento ele exigia? Como ele era? Bom, ele, por ter problema de rim, era uma pessoa mais nervosa, mais estourada, então de vez em quando dava uma porrada, essa é a parte ruim. A parte boa, e você só vai perceber isso muitos anos depois, são posturas de vida do tipo poupar para ter no futuro, hábitos de higiene, que são extremamente importantes do ponto de vista de aprendizado, não a higiene no sentido só de lavar a mão, mas no sentido mais de higiene, no sentido de saúde. Eu diria essas são as duas principais coisas: perseverança, o fato de perseverar e poupar. E sua mãe? Como é que você descreveria? Era o contraponto, uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente interiorana até certo ponto, mas que se adaptou à metrópole. Ela fazia o contraponto na casa. Ela era a pessoa mais calma, mais ou menos como todas as mães, né? Ela era intermediadora. Você falou sobre visita à sua bisavó por lado de mãe, a avó da minha mãe. Foram o avô que você teve mais contato pelo lado da sua mãe? Não, o avô por parte de pai morava inclusive na nossa casa, morou com vocês? Até os meus 5 ou 6 anos de idade, eles moraram conosco. E você tem alguma recordação marcante desse contato com os avós? Tem uma parte boa, onde minha avó fazia comida alemã, o meu avô era médico, mas já era mais velho, já estava aposentado. E depois tem uma recordação não tão boa, onde ele já estava um pouco mais esclerosado, ou com Alzheimer, ou coisa que o valha, onde a gente ia lá, provocava ele corria atrás da gente com a bengala, esse tipo de recordação até mais simpática. Bom, e educação escolar? Você comentou que tinha facilidade e tal. Como é que você recorda o ambiente de escola, pegando assim primário, primeira fase? Eu fiz os 4 anos de primário na mesma escola, que é Silva Jardim, minha mãe lecionava lá. Fui aluno da minha mãe no segundo ano. Depois eu fui para outra escola chamada Albino César, que era extremamente difícil de entrar. Então tinha um exame de admissão, eu fiz 1 ano de curso de admissão, que valia quase que um cursinho. Mesmo assim, para não correr nenhum risco, eu fiz o exame no interior, que foi validado no Albino César. E no Albino César eu fiz os 7 anos, 4 de ginásio e 3 de científico. Então foi de coisas extremamente importantes. Acho que no ginásio, eu que era extremamente desajeitado, comecei a jogar basquete, comecei a praticar esporte. Então os anos de ginásio, o primeiro ano de científico, foram anos extremamente bons
em termos de prática de esporte. Eu jogava tudo, jogava vôlei, jogava basquete, não tão bem, mas pelo menos a ponto de fazer parte da seleção do colégio, viajar. Então acho que esses são anos marcantes. Como é que você se descreveria como adolescente? Relativamente tímido, relativamente inseguro, um pouco com uma autoimagem um pouco fraca. Foi uma época mais conturbada, mas felizmente nada de grave. E turma de colégio, você era bem turmado, se relacionava bem com os colegas? Como o bairro era um bairro relativamente restrito, a gente tinha e eu praticava esporte, então a gente tinha uma turminha do colégio, uma turma relativamente pequena, mas a gente jogava pôquer, a gente ia para bailinho, a gente viajava para praticar esporte, então foi uma época extremamente gostosa. A cidade de São Paulo, nesse período, que pontos se frequentava, que atividades de lazer existiam para os jovens? Olha, até os 14 anos, que é quando meu pai faleceu, a minha vida era extremamente circunscrita ao bairro. Era muito difícil a gente vir para o centro de São Paulo, a gente tudo se resumia no bairro. Depois que meu pai morreu, eu comecei a dirigir, embora não tivesse carta, e daí eu comecei a ampliar o meu espectro de ação. Mas realmente toda essa fase de adolescência, todas as minhas recordações são do bairro. Ir à cidade, eu lembro de ir à cidade para ir ao cinema. Só, não tinha absolutamente mais nada. E o que caracterizaria o Tucuruvi desse tempo seu? Como é que você se lembra do bairro? Era um bairro extremamente simpático, no sentido de que ele ficava no pé da serra, e entre a nossa casa e a serra, você abria a janela e via a serra. Quer dizer, absolutamente, você via pouquíssimas casas. Então essa era a parte boa do Tucuruvi. Era um bairro de classe média para baixo, quer dizer, já era um bairro relativamente com partes pobres, tinha uma parte boa, um bairro extremamente saudável, perto do Horto Florestal, um bairro simpático. Salib, e daí você então, já destinando a sua formação, você faz o secundário, você faz o colegial, como era naquele período? Fiz o científico. Científico. Daí eu imaginava que eu gostaria de fazer medicina, mas já tinha certeza de que, pelo pouco que eu tinha estudado, eu não iria fazer medicina. Daí minha irmã fez o cursinho, ela estava sempre próximo de mim, eu terminei o colegial e falei, bom, deixa eu imaginar aqui que eu gostaria de fazer, já que eu resolvi que não vou fazer cursinho. Então eu falei, olha, administração eu acho que é uma coisa interessante. Então, para ter certeza, eu vou fazer um curso intensivo de administração. E daí pedi para o meu avô, pai da minha mãe, me pagar um curso num lugar chamado Instituto Paulista de Administração, alguma coisa mais, que eram de professores ligados à exame. Era um curso intensivo de 3 meses ou coisa que o valha. Daí eu fiz esse curso, adorei o curso, adorei o tipo de conhecimento. Falei, não, é administração mesmo, e eu tenho que fazer uma faculdade bem rapidinho. Então, eu lembro que naquela época se abriu uma faculdade em Guarulhos, que era bem perto de casa. Era a primeira turma, fizeram um vestibular atrasado no ano, porque ela só foi autorizada a funcionar, se não me engano, em março. Então o vestibular foi em abril. Então eu aproveitei, bom, já que tem um vestibular em abril, eu fiz, estudei muito, tinha muito candidato, passei relativamente bem, daí fiz os 4 anos de administração, com essa ideia de que depois eu faria o mestrado numa escola do tipo GV. Você falou sobre problema financeiro. Como é que era a situação da sua família econômica durante esse período todo de sua formação? E você perdeu o pai também? Nem tão ruim, também nem tão boa.
Na medida que meu pai poupou, a gente tinha um predinho lá que ele alugava e uma casa que era alugada. A pensão dele inexistia. Tinha o salário da minha mãe. Meu avô ajudava um pouco. Então a gente tinha o suficiente para viver com dignidade, mas obviamente nada para... A gente tinha um bom patrimônio, vamos colocar assim. Tinha a casa que a gente morava, um predinho de aluguel, uma casa de aluguel, mais um terreno e mais um carro. E mais um apartamento, acho que em São Vicente. Então, ao longo desse período, para a gente terminar de estudar e continuar vivendo, a gente só se desfez de um terreno e o apartamento e um carro. Então, a gente manteve todo o resto, tá no patrimônio da família até hoje. E com essa situação de perda do pai, você se sentiu assim com responsabilidade sobre a família? Você tinha um irmão, é né? óbvio. Aí foi uma época de sentir que era o homem da casa e que devia trabalhar, mas estava claro que era melhor estudar do que trabalhar e pensar em ter um pouco mais para frente. Bom, então você decide por administração e faz o curso. Como é que foi o período de faculdade? Estudei muito, pelo menos até o terceiro ano eu estudava muito, estudava de manhã, de tarde e de noite. Daí eu era realmente um aluno diferencial, porque eu gostava do que eu fazia. Na metade do terceiro ano ficou claro que eu precisava fazer um estágio. E daí eu queria entrar numa boa empresa. Então eu aproveitei um tio meu que trabalhava na Gessileva. Ele me levou até lá, o diretor de recursos humanos falou, tudo bem, você entra no nosso programa de trainee, só que você não pode trabalhar na área de recursos humanos, porque você tem um parente aqui. Daí eu disse, não, mas eu quero trabalhar na área de recursos humanos. E daí eu insisti, ele disse, não, aí não dá. Então, ele foi extremamente compreensivo e falou, deixa que eu te arrumo um estágio em alguma outra empresa. Daí ele falou de Philips, falou de Johnson, ele era o diretor de recursos humanos da Gessileva, ele conhecia o diretor não era diretor, era o gerente de recursos humanos da Johnson, que era o Picardi. Falou com o Picardi, eu fui lá, fiz uma entrevista com o Picardi gostou de mim, eu gostei do Picardi, e daí eu fui admitido como estagiário na Johnson. 1970, junho de 73. Bom, antes de a gente entrar na Johnson, de ambiente de faculdade, o que você se recorda, ou algum professor, ou colegas? Acho que o professor mais marcante foi o do ginásio e científico, o professor Roma, que era um professor de história, filosofia, sociologia. Inclusive eu tive com ele há 2 semanas atrás, no encontro de ex-alunos da escola. Esse foi o professor mais marcante. Na faculdade, acho que o mais marcante foi o fato de eu estudar muito. E o professor mais marcante era um professor de contabilidade que fazia todo mundo estudar e aprender contabilidade. E o curso te satisfez? Era o que você esperava? Até o terceiro ano era mais do que eu esperava. Eram excelentes professores, professores extremamente bem preparados. No terceiro ano eu comecei a trabalhar e daí metade do terceiro ano, então daí o meu foco saiu da faculdade e foi para o trabalho. Daí começou uma fase de nem se preocupar mais com o que tinha na escola e se preocupar mais com o que tinha no trabalho. Bom, como é que você descreveria as primeiras impressões que você teve da Johnson nesse início, nessa entrada? Acho que na época a gente combinava 2 coisas extremamente interessantes. Primeiro, o fato dela ser uma companhia multinacional, extremamente bem administrada, com excepcionais produtos, uma imagem muito boa, de um lado. De outro lado, a localização dela não podia ser pior, era na Moca, na Avenida do Estado, e a parte de trás, então, da Johnson, que era a Rua Odorico Mendes, e as outras ruas eram verdadeiros lixos ambulantes. O prédio era um prédio velho, com algumas partes boas de escritório, mas a fábrica tinha estado lá até pouquíssimo tempo atrás.
E tinha ainda muito de empresa familiar e paternalista, com empresa extremamente profissional, extremamente sofisticada. Era uma ambiguidade interessante. E ambiente, como é que se compunha esse ambiente de recursos humanos onde você foi admitido? Bom, na época a gente chamava da área de RI, ou Relações Industriais. Era uma área pequena, uma área mais centrada em São Paulo. Tinha um gerente da área, que era o Picardi, que era o gerente de Relações Industriais de São Paulo. Tinha o Royler, que era uma pessoa extremamente famosa, um professor, que era o diretor, o equivalente ao diretor de recursos humanos. Já tinha uma área extremamente sofisticada, tinha administração de salários, um gerente, supervisor, os analistas de administração de salários. Tinha a área de pessoal, e nessa área de pessoal é que tem uma pessoa marcante, está na companhia até hoje, trabalha com a gente, que é o João Carlos Donzelli, que era o sujeito que fazia o contraponto, fazia palhaçada, fazia sacanagens. Então ele, vamos dizer, era a pessoa mais brincalhona, mais interessante no sentido de se conhecer. E depois tinha a área de serviço social, ambulatório. Então era um ambiente de pessoas próximas, pessoas que se conheciam, pessoas que tinham até algum contato em termos de foi numa festa junto. Era um ambiente extremamente gostoso. Você comentou sobre essa ambiguidade de ser uma empresa um tanto moderna por um lado e um tanto paternalista. O que significava isso na prática? O que você percebeu? Isso já foi uma impressão de imediato que você teve ou foi uma avaliação posterior? Não, na época, quando você está vivendo, você percebe isso, mas não verbaliza dessa forma. Mas já era essa a percepção. Então, era uma empresa, acho que o que prevalecia na época era a sofisticação, a aura da companhia, a aura do desconhecido, a aura de várias áreas onde eu não tinha o menor conhecimento, como a área financeira, área de mercado. Então, acho que a aura suplantava esse sentido mais familiar, paternalista. Assustava a empresa, assim, pelo tamanho, pelo porte? Acho que sim, né? Ficava um sentido de, não vou dizer de impotência, mas um sentido de exclusão, vamos dizer assim, na medida que você não conhecia a área, o idioma era um problema, quer dizer, algumas pessoas falavam inglês, e falar inglês naquela época já era alguma coisa relativamente não usual. Ter faculdade não era usual, e falar inglês era totalmente não usual. Então só o fato de ter faculdade já te dava um relativo status. E você já logo começou a estudar inglês ou foi mais tarde? Acho que 1 ou 2 anos depois de estar, 74, um ano e pouco depois de ter sido admitido como funcionário, eu cheguei à conclusão que ou aprendi inglês ou morria. Então eu convenci a empresa de fazer um investimento em mim. Eu provei que era mais barato ir estudar um mês nos Estados Unidos do que ficar fazendo curso aqui de imersão ou coisa que o valha. E me dispus a fazer uma experiência. Daí me pagaram, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um mês estudando inglês. Ou melhor, 2 meses estudando inglês. Que atividades você desenvolveu enquanto estagiário? Basicamente era um trabalho simples numa primeira etapa, que era um trabalho manual, não tinha micro, computador, então era pegar fichinha, lançar salários, os trabalhos mais estúpidos possíveis, e acompanhar o que era avaliação de cargo, pesquisa de salário. Como estagiário, as coisas eram relativamente simples, era sair para coletar dados de pesquisa de salários e preencher fichinha. Em termos de métodos que existiam naquele período, o que você ressaltaria como coisas que mudaram drasticamente de lá para cá? Olha, acho que
o que a gente tinha de administração de salários na época é o que existe até hoje. Quer dizer, alguma coisa que tem que ser abandonada, deve ser abandonada, vai ser abandonada, mas está lenta e gradualmente sendo abandonada no sentido mais tecnicista de administração de salários. Mas é muito próximo do que tem hoje, ainda na maioria das empresas. Cargos, faixas, pesquisas de salário, ajustes de curvas de salário. Para a época a gente estava muito na frente. Como é que evolui então a sua carreira aí dentro? Porque logo depois você já consegue contratação. Como é que isso acontece? E a partir de que... Como é que foi a negociação dessa proposta? Bom, eu já estava há 6 meses, achava que eu brinquei. Era a época do milagre brasileiro, todo mundo crescia rápido. Então eu vi a possibilidade de ser efetivado, mas estava demorando muito. Então eu fui procurar emprego fora. E fui na Abril, gostei muito da editora Abril, fiz todos os testes e fui passando nos testes. E daí fiz vazar a informação de que eu estava num processo de seleção na Abril. Isso ajudou, acelerou o fato de ser contratado como funcionário efetivo na área de salários. Você, paralelamente, como é que estava se desenvolvendo a sua vida pessoal? Você estava estudando, já fazendo mestrado? Não. Não, aí eu estava terminando a faculdade. Uhum. Eu terminei a faculdade e a vida pessoal começa a ficar muito dependente da Johnson nessa época. Então, acho que aí foram anos de monstruosa dedicação, esses 2 primeiros anos. Trabalhava sábado, domingo, tudo que tinha para ser feito nessa minúscula área de administração de salários eu fazia. Então, aí eu varei algumas noites trabalhando, passava de sábado para domingo, aí eu trabalhei muito. Namoro, nem pensar. No final de semana, sim, mas eu nem lembro quem era a vítima da época. Eu nem lembro, sinceramente nem lembro quem era a vítima da época. Mas você foi muito namorador, né? Não, tinha pelo menos sempre uma namorada, né? Não mais do que uma por vez. Uma de cada vez. Você se casa quando? Só para eu... bem mais para frente. Bem mais para frente. Pode ficar tranquilo que ainda tem muito chão. Tá bom, então vamos continuar na empresa. Eu fui fazendo besteiras por etapas. E daí você então continua nessa função de coordenador de cargos e salários por muito tempo? Quantos anos? Daí tem 2 anos, entre 2 anos. 74, janeiro de 74, a final de 75, que são exatamente 2 anos, eu tive 3 cargos. Eu fui responsável por salários, depois por recrutamento e seleção, e depois tive um cargo que foi criado, inventado, chamado coordenador de relações industriais, onde eu era responsável por uma área, já era mais ou menos o que vai ser depois a farmacêutica, chamada médico hospitalar na época. Estava se divisionalizando relações industriais e eu estava mais envolvido na implantação da fábrica de Sumaré e dando assistência àquilo que viria a ser a farmacêutica. Era, na época, chamada médico hospitalar. Incluía parte da profissionais de hoje, incluía algumas coisas que já não existem mais da área, pelo menos no Brasil, que era a de diagnóstico, e a farmacêutica. Isso é entre 74 e 75. Em 76, então, eu vou fazer mestrado na GV, fico 1 ano e meio afastado, e daí já tenho consciência de que, se eu quisesse crescer na companhia, eu teria que ir para a área de mercado. Então, quando eu volto da área de mercado, eu vou para a área de marketing, isso é meados de 77. Bom, lá atrás você comentou que você queria, quando estava atrás de um estágio, trabalhar na área de recursos humanos. Por que essa preocupação com recursos humanos específicos? Olha, eu acho que nasceu na própria faculdade, mas não é alguma coisa que eu tenha assim muita consciência. Eu lembro que eu via nessa área de recursos humanos uma área extremamente interessante, talvez fascínio por causa
de recrutamento e seleção, que na época usava muito de testes psicológicos. Talvez tenha um pouco aí mais de fascínio pelo método, não pelo fato de considerar pessoas o maior patrimônio da empresa. Não. Acho que aí era mais no sentido de domínio, de conhecer, de ter informação. Como é que, porque é um período bastante conturbado politicamente esse também no Brasil, com estudantes, né, participando de manifestações estudantis. Como é que você se situou nesse ambiente de movimentação política daquele período? Há 2 semanas ou 3, eu tive na escola, no Albino César, 25 anos depois, quer dizer, fui algumas vezes, mas coincidentemente estava fazendo 25 anos que eu saí da escola. E estava conversando com alguns colegas, e a gente estava até se questionando por que nós não fomos nem um pouco engajados, né? Então a conclusão que a gente chegou é que nós fomos a última geração antes do engajamento. Então, ou você se engajava no científico, ou você se engajava na faculdade. Então, nós não pegamos na escola aquele momento mais turbulento, que é 67, 68. E na faculdade, que deveria ser, daí você não se engajou lá atrás, se engaja na faculdade. Na faculdade, a minha faculdade ela abriu no primeiro ano, então não tinha centro acadêmico, não tinha absolutamente nada. Então toda a minha visão da época de um enorme alheamento, via as coisas acontecer, mas não estava nem aí. Bom, então, voltando lá para a empresa. Em resumo, o máximo de bomba que nós explodimos foi bomba na privada do colégio. Bom, mas explodiram algumas. Não, um pouquinho. Voltando lá para a empresa, então, estava no momento de implantação da fábrica do Sumaré, isso, né? E você participa dessa implantação. Tudo que foi da área de recursos humanos eu implantei. Era uma fábrica pequenininha, mas dava oportunidade de aprender tudo. Dava oportunidade de aprender como fazer um convênio de benefícios, dava oportunidade de aprender toda a parte legal. Porque eu aprendi primeiro a parte mais, vamos chamar assim, mais inteligente de recursos humanos. Salários, seleção, testes e esse tipo de coisa. Então faltava para mim o conhecimento da parte mais legalista, benefícios, registro, documentação. Então foi uma excepcional oportunidade, como fazer um convênio, como contratar um restaurante para colocar na fábrica e conhecer o ambiente de fábrica, que é um ambiente intrinsecamente diferente do ambiente administrativo. Então eu via naquilo uma oportunidade de complementar a minha formação. Bom, aqui na Avenida do Estado, como é que estava a situação? Porque a fábrica já estava toda transferida, né? Logo que eu entrei, a fábrica tinha terminado de ser transferida para São José. A gente já não tinha absolutamente mais nada de fábrica. Quer dizer, aqui só estava funcionando a parte administrativa. Só. E como é que ficava? Não ficava essa desvinculação pela distância? Você sentia uma coisa meio difícil de entender o que era a empresa como um todo? Não, a empresa, na medida que ela crescia e na medida que você via a empresa crescendo, ela sempre foi crescendo no sentido de desmembramento. Então, ia ficando claro que não seria uma Johnson só. Eu peguei exatamente o início daquilo que a gente chamou do processo de divisionalização, ou seja, ter grandes unidades de negócio, que é uma coisa que hoje ainda soa como novidade, mas cada unidade de negócio ser uma entidade separada. Então, na medida que eu crescia na companhia, ela se quebrava e eu ia me tornando um especialista na área farmacêutica ou na área médico-hospitalar, nessa área mais profissional, me distanciando da área de consumo. Bom, e nessa fase do Sumaré você disse que começou a ter um contato maior com a parte de produção. Como é que você vê a importância disso, da parte administrativa, ter uma ligação, um elo com a fase de produção? Olha, visto da época, eu via como extremamente importante.
Visto de hoje, eu acho que são negócios, são mundos separados e que assim devem ser mantidos. Quer dizer, cada dia mais você vai ter uma fábrica que presta serviço para várias localidades ou para vários países. Então, mas na época era importante, porque os negócios eram muito mais integrados. Então era importante você conhecer a linguagem, você conhecer as pessoas. Era uma estrutura bem menor. Era uma estrutura muito próxima. Hoje não, hoje eu sou um advogado de que a fábrica é um mundo, é um processo, ela deve pensar que tem vários clientes, não necessariamente um cliente só. Esse negócio de querer integrar, todo mundo pensar do mesmo jeito, isso não faz muito sentido hoje. Mas na época era extremamente importante. Bom, e a farmacêutica em particular? Você passa a ter uma relação mais próxima, né? Em que estágio estava a farmacêutica? Bom, acho que aí é o mais importante, então tentar pegar os pontos realmente válidos. Do ponto de vista pessoal, o que marca para mim é o fato de você trabalhar em recursos humanos era uma ótica da empresa. O fato de você trabalhar na área de marketing é outra ótica da empresa. Então são dois mundos totalmente separados. Especificamente no momento que eu entrei em mercado farmacêutico, que é 77, 78, a Pharma tinha acabado de terminar uma experiência de criar duas divisões, uma divisão Janssen e uma divisão Silag. Estavam fundindo essas duas divisões. Então era um aprendizado interessante, porque algumas pessoas antigas na empresa estavam saindo. Esse momento na Pharma é interessante porque se vende uma divisão que era a Janssen, era a divisão mais bem sucedida, a outra divisão que era na época Johnson farmacêutica era a divisão menos bem sucedida ou não bem sucedida. Só que as pessoas que estavam na Johnson eram as melhores pessoas do ponto de vista de honestidade intelectual, e as pessoas que estavam na Janssen não eram pessoas tão honestas intelectualmente. Então várias estavam saindo da companhia, nada de grave. Fizeram vendas, bonificações, vendas numa forma que não devia acontecer. Então essa época é uma época de saneamento, de junção das duas divisões, para que as duas divisões pudessem, sendo uma, ser mais saudáveis. Então uma época que saem muitas pessoas da empresa e prevalecem as pessoas que eram na época da Johnson, da divisão Johnson, Paulo Costa, Paulini, que vão ser mais para frente as pessoas que vão ajudar a construir a farmacêutica nessa fase mais recente. E como dirigente de toda a área, o Ximenes sai, vai, volta, mas volta fortalecido na farmacêutica. Então ele passa a ser o primeiro homem de mercado da farmacêutica. O Paulo Costa está na área de vendas, a Pauline está na área de mercado. E são essas pessoas que vão ser extremamente importantes no futuro da Pharma. E eu estou lá embaixo como assistente de gerente de produtos do Chufagen, que depois vai deixar a companhia bem mais para frente. Você comentou a questão da divisão. Você, não sei da sua vivência, mas pelo menos você deve ter um conhecimento das razões disso. Por que foi dividido nesse período? Quanto tempo durou essa subdivisão? Olha, a divisão entre Janssen e Silag, na época Janssen e Johnson, era alguma coisa que estava sendo perseguida na medida que a Johnson tinha 3 laboratórios. Um laboratório chamado Orto, um laboratório chamado McNeil, um laboratório chamado Janssen. Então a ideia era de tentar, como toda a Johnson ia se quebrando, era de quebrar no Brasil a estrutura farmacêutica em duas, a estrutura Janssen e a estrutura Johnson. Sinceramente eu não lembro as datas, mas imagino que isso deva ser, enquanto eu estava em recursos humanos, 74, 75, estava se formando essa divisionalização. 76 eu fico afastado e 77, metade, eu volto. Então quando eu volto eu já pego
as coisas sendo juntadas. Então, esse é um momento que eu tive realmente fora do dia a dia da companhia. E você não sabe por que da reunião, novamente? Eu sei que a Janssen começou a fazer muita promoção, dar carro, televisão, e fez inventários monstruosos, perdeu o controle e chegou num ponto que não dava mais. E a Janssen era, na época, que tinha mais potencial de crescimento. Quer dizer, tinha uma pessoa que dirigia a Janssen, e hoje ele é presidente de um laboratório farmacêutico, o Moino, que era uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa extremamente voltada para crescimento, mas monstruosamente competitivo. E parte das besteiras que foram feitas na Janssen foram feitas pelo Moino. Esse foi um problema mais administrativo do que, eu diria que de oportunidade Eu diria que era uma mistura dos dois, porque na realidade acho que foi muito prematuro tentar formar duas companhias naquele Brasil que era bom, mas naquele ramo farmacêutico que já tinha controle de preços, já tinha dificuldades basicamente controle de preço. E isso vai esbarrar no ego, na administração de algumas pessoas. Em nível internacional, como é que foi encarada essa divisionalização no Brasil? E já existia lá fora essa subdivisão? Olha, sinceramente eu não sei. Sinceramente eu não sei. Bom, e como é que era a estrutura, em termos de... Você estava entrando em mercado, né, nesse momento. O que você encontra? Qual era a situação da divisão farmacêutica naquele momento? Aí é fácil, porque estava juntando Janssen e Johnson. Então já era um negócio só. Nós tínhamos uma estrutura de mercado relativamente sofisticada. Tínhamos gerente de grupo de produtos, gerente de grupo de produtos novos, tínhamos pesquisa de mercado, treinamento, excelentes profissionais, e um grupo extremamente forte. A pessoa que me entrevistou para ir para a área de mercado foi o Paulo Costa, que hoje depois foi gerente geral da Pharma, e hoje é presidente da Janssen nos Estados Unidos, que é uma companhia que vai faturar $1,5 bilhão. A Pauline, que trabalha comigo, estava na parte de novos mercados, novos produtos. O Chu, que era o meu chefe, era o gerente de grupo de produtos de uma linha específica de produtos. E em termos de produtos, qual era a estratégia, o que é que existia de mais forte? Olha, eu particularmente nessa época trabalhava especificamente com o Chu, e ele tinha uma linha de produtos. Eu era responsável só por Paralon e por Vagisulfo. Era uma linha bem pequenininha. A Janssen continuava sendo os produtos da Janssen, os produtos líderes, e o produto líder da época era Estugeron. Esse vai ser, nessa época, o carro-chefe da companhia, era responsável por uma parcela muito grande do lucro, uma parcela muito grande das vendas. A gente era Estugeron dependente. Qual era a sua função especificamente? Assistente de gerente de produtos. O que se fazia? Qual era a função do assistente de gerente? O assistente de gerente de produtos era uma função extremamente simples. A responsabilidade era muito mais ajudar o Chu. Podia fazer uma pausa para... Bom, podemos? Bom, então, continuando, vamos voltar lá, retomando a questão de qual era a função do assistente de gerente de produtos. Olha, ser gerente de produtos na época era basicamente ajudar no levantamento de dados de mercado,
na montagem de uma estratégia e na confecção de um material promocional em função daquela estratégia e do acompanhamento daquilo junto à força de vendas. Embora a responsabilidade nessa época fosse do Chu, eu estava envolvido em todas essas fases. Isso foi um aprendizado fabuloso. A outra parte de aprendizado extremamente interessante é que o Chu era um chefe sui generis. Ele era, acima de tudo, uma excepcional pessoa e um profissional extremamente dedicado, inteligente. Ele era um engenheiro por formação, o pai dele era professor do ITA. Então, o bom do Chu é que ele era uma pessoa extremamente analítica. O ruim do Chu é que ele tinha uma visão que eu chamo de locomotiva. Quer dizer, ele analisava as coisas tão profundamente que ele tinha dificuldade de sair e ter uma visão de helicóptero, que é alguma coisa que eu tenho, de enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais integrada. A outra coisa excepcional do Chu era a honestidade, a integridade dele. Então ele dava os melhores feedbacks do ponto de vista de conteúdo. Do outro lado, a parte ruim dele é que ele dava os piores feedbacks na forma de forma. Então ele dizia exatamente aquilo que era, mas sem nenhum rodeio. Então ele falava, olha, você está com uma imagem ruim na companhia porque as pessoas acham que você pega a opinião de várias pessoas e condensa e vende como se fosse sua. Então ele ficava deprimido por uma semana e depois via que era verdade. Quer dizer, eu realmente estava condensando o que era bom, mas as pessoas viam aquilo como sendo uma usurpação da sua ideia e não o reconhecimento. Isso foi um excepcional aprendizado. Então, essa fase inicial trabalhando com o Chu foi muito boa. Depois, teve várias fases intermediárias, com vários chefes, cada um a gente aprende alguma coisa. Tinha um chefe louco, chamado, vivo, extremamente simpático, chamado Fernando Silveira, que ele é uma pessoa monstruosamente experiente, criativa, mas era mentiroso. Então ele contava histórias de que emendava-se arroz. O sujeito inventou uma máquina que emendava arroz. Ele contava uma história de que ele e um amigo dele estavam lá, ele era perto de Ilhéus, uma coisa que vale, e estavam andando com um aviãozinho e batendo a asa do avião no mar para levantar água. Aí o avião capotou. E daí você fecha o take, congela no monitor 1 e vai para o monitor 2, já tem a imagem dele saindo na praia. Então ele já nadou, ele já buscou socorro, já arrumou um caminhão, já nadou com corda, amarrou o avião e está trazendo o avião amarrado. Tem coisa que na época a gente achava que era mentira, mas depois tinha algum senso de realidade. O sujeito cai, bate a cabeça e desaprende só o inglês nessa batida, só o francês nessa batida de cabeça. Então esse era uma figura. Esse Fernando Silveira, realmente, esse a gente vai ter que entrevistar, porque ele é uma pessoa fabulosa. Sempre foi um sonhador. Depois descobriram ouro no sítio que ele comprou. E hoje ele é um empreendedor, ele tem uma revista de seguros. É um lutador. Devia ser um ficcionista. Então o Fernando foi demitido pelo Paulo Costa, se deu um tempo e daí eu assumi o lugar dele, como gerente de grupo de produtos. Então, o Paulo daí assume, acho que como gerente de mercado, e eu assumo como gerente de grupo de produtos. Quer dizer, eu substituí um louco saudável. Como é que se faz, que era feita, talvez seja até muito semelhante a hoje, a promoção de um produto, que era a função que você exercia, né? Eu acho que ainda é muito próximo do que é feito hoje, quer dizer, tentar convencer o médico que o seu produto tem algumas características e alguns benefícios. É muito semelhante. As diferenças da época é que, vamos colocar assim, você tinha mais tempo com o médico. Eu pego o fim de uma época que eram as chamadas peças em movimento, você ia lá na frente do médico, isso eu já não fiz, mas faltou pouco. Você abria uma literatura para o médico e pulava um bonequinho e daí o médico tomava um susto, daí você falava sobre, a gente chamava isso de peças em movimento.
sujeito pegava uma literatura e fazia assim, era um trenzinho, e daí saía a chaminé do trenzinho e aquilo era tosse. Então é o fim de uma época. Eu diria que existia a diferença básica daquela época, que não é muito tempo, são 20 anos para hoje, é o aviltamento. A palavra aviltamento é muito forte, mas é a degradação da profissão médica. Quer dizer, o médico naquela época era um ser social superior. Então nós da farmacêutica visitávamos o médico de paletó e gravata no Brasil inteiro, até no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio, no verão. O médico era um ser muito superior socialmente. O preparo do médico era maior, e o que caracteriza hoje é uma socialização da medicina, um aviltamento da profissão médica e uma certa degradação social do médico, que é uma coisa extremamente triste. Acho que o melhor exemplo é aquele médico, o Fantástico pega e filma um sujeito roubando um carro. E na semana seguinte eles dizem que é um médico. Isso está muito, muito ligado a... Hoje o médico trabalha muito e ganha R$2.000. Um propagandista nosso ganha um pouco menos do que isso, com prêmios, tem carro da companhia, quer dizer. Então, acho que isso está mudando o perfil do médico e vai mudar muito. Que é a ideia de socialização da medicina, as AMIs da vida, as Golden Cross da vida. Quer dizer, antes o propagandista se sentia muito inferior ao médico, hoje ele está... É interessante, porque na realidade o propagandista se sentia muito mais inferior ao médico, mas tinha uma proximidade grande do médico. Hoje o propagandista, não vou dizer que se sente no nível do médico, não é esse o sentido, sempre tem uma relação de subordinação ao médico. O médico é o cliente, mas é um cliente que sabe mais do que você e está tentando vender para aquele cliente. Acho que isso muda um pouco a forma de relacionamento. Mas, na realidade, o médico é hoje, socialmente mais próximo do propagandista. Quer dizer, é claro que no passado, o propagandista, se morasse no bairro X, o médico no bairro Y, e esses bairros seriam diferentes. Hoje não, hoje talvez seja o inverso. O propagandista mora no bairro X, que é o melhor, e o médico mora no bairro Y, que é o pior. Isso está começando a acontecer. Você chegou a fazer visita ao médico, campo, né, como se chama? Na Johnson, a gente sempre teve uma ideia de que qualquer pessoa que vai dirigir um negócio tem que estar... Perdão. A ideia de que a gente não sabia esses nomes complicados, de estar próximo do cliente, ou coisa que vale. A gente dizia que ninguém vai ser promovido para dirigir nada se não passar por vendas. Então, eu particularmente, como não comecei por vendas, fiz um estágio em vendas antes de ser gerente de produtos, mas depois eu já era gerente de grupo de produtos, eu fui demovido a gerente regional de vendas e fui responsável por São Paulo, capital. Daí já tinha dividido de novo pela Janssen, depois fui gerente nacional de vendas, mas a minha vivência de propagandista foi muito pequena, foram 2 ou 3 meses trabalhando no campo, visitando o médico, carregando a pasta. Alguma recordação desse período, alguma curiosidade? Eu acho que, embora tenha sido curto, é seguramente um dos períodos de maior aprendizado. E aí o maior aprendizado, e alguma coisa que a gente perde toda vez que você lembra, daí você tenta voltar, é uma coisa que você não pode perder, é o quanto que a gente é dependente do vendedor. E o quanto que o vendedor é uma alma simples. Porque a imagem que eu tinha do vendedor era um grande vivo, sacana, esperto, não confiável. E você entrando dentro, você vê que ele é extremamente carente, extremamente sensível, extremamente vivo, extremamente dependente, e extremamente fácil de você lidar. O vendedor, as pessoas que realmente sobrevivem em vendas são pessoas diferenciais, são pessoas com características e personalidade diferentes. Acho que esse é o maior aprendizado, porque o vendedor, do ponto de vista racional, do ponto de vista lógico,
ele sabe o que o cliente quer. E do ponto de vista emocional, ele também sabe. E essa combinação não tem preço. Você ainda concorda com essa visão de que, para se entender, a empresa tem que passar por vendas? Agora a gente concorda, e até modismo, né? A ideia de você trabalhar próximo do cliente. Uma empresa só existe se ela atender as necessidades do cliente, ou encantar, dê o nome que você queira dar. Eu criei um negócio outro dia que eu preciso registrar, então não posso usar muito ainda. A moda agora é dizer que você tem que encantar o cliente. Então o que eu criei não, isso não é verdade. Ninguém encanta ninguém. O que você precisa fazer é você se encantar com o cliente. O resto vem por decorrência. Então tem algumas pessoas que são vendedores que se encantam com o fato de ter um cliente na frente. Elas ficam literalmente contentes, satisfeitas, elas vivem essa experiência. E é isso que a gente precisa aprender. O que essas pessoas têm que as outras não têm? De se encantar com o fato de ter o cliente. Em vez de sentir ou superior ou inferior, ou como necessidade de ter que fazer alguma coisa, não, elas estão encantadas com aquele fato, com aquele momento. Essa ideia me apareceu numa palestra do Seabra da Natura, que é alguém que eu já tinha levado na fundação para fazer palestra, e nós fomos fazer uma palestra juntos na IBM. E o Seabra é essa pessoa, que ele é encantado com o cliente. Por isso que a Natura vai faturar esse ano 600 milhões de dólares, enquanto que você somar todas as Johnsons, a Johnson Consumidor, a Pharma, fica bem distante disso. Não, bem distante não, acho que quase que empata. Mas a Natura não poderia estar empatando com a Johnson. A Natura teria que estar vendendo muito menos. Ou, se preferir, a Johnson deveria estar vendendo muito mais. Você me falou do material de propaganda naquela época que era meio móvel, meio material de movimento. De movimento. Era ainda, né, pensando num outro tipo de médico. O que mudou essencialmente? Se você viveu a experiência de transformação desse material também? Não, quando eu peguei, tinha acabado essa época. Então eu já entrei numa época uma época de transição, vamos dizer assim. Você ainda tinha literaturas que lembravam um pouco essas literaturas de movimento no conceito, mas não mais na forma. Então, em termos de promoção do médico, a gente sempre dizia isso há 20 anos atrás e a gente continua dizendo isso hoje. Ninguém achou um caminho intrinsecamente ou essencialmente diferencial. A gente faz mais ou menos a mesma coisa com uma forma diferente. Quer dizer, hoje em dia, em vez de você mandar uma mensagem para o médico só numa literatura, você manda via computador, mas isso é muito pouco. Talvez hoje você privilegie um pouco mais, incentive um pouco mais eventos científicos, educação científica com o médico, mas você fazia isso no passado. Então, infelizmente, a gente não tem tanta coisa inovadora. Eu diria que as coisas mais inovadoras a gente está conseguindo fazer agora na Pharma, que é de você individualizar um pouco mais o médico, mas ao mesmo tempo agrupar um pouco mais os grupos de médicos. Mas isso é uma experiência que a gente está recém começando na Pharma, é uma mudança substancial. Em vez de dividir em Janssen e Silag, mais uma vez a gente está terminando com essa ideia de duas divisões Janssen e Silag. A gente está reduzindo isso para áreas metropolitanas e fora dessas áreas a gente está formando grupos de propagandistas por especialidade médica, que é um grupo, para tentar individualizar um pouco mais o contato com o médico, para poder conhecer um pouco mais o médico individualmente, não tratar todo mundo como se fosse igual. Bom, voltando lá ao seu desenvolvimento de carreira dentro da Johnson, você é assistente gerente de produto, gerente nacional de vendas. Bom, nós falamos bastante de vendas agora, mas aí já é um estágio, você já sobe mais, né, e ganha mais responsabilidades, não é isso?
Quer dizer, que tipo de estrutura existia naquele período e... Aí, mais uma vez, a gente está dividido entre Janssen e Silag. Então, eu sou gerente regional de vendas da Janssen, como treinamento, e me reporto a Pauline, que hoje se reporta a mim, isso é relativamente comum na Johnson, que era gerente nacional de vendas da Janssen. Então, antes da gente continuar, eu queria que você situasse no tempo isso e dizer por que houve a separação. Olha, eu sou extremamente ruim em termos de Mais datas. ou menos. Mas isso é início da década de 80. Já tinha sido feito a divisionalização, eu participei da divisionalização. Eu fiquei com um grupo de gerência, fiquei como gerente de grupo de produtos Janssen. Aí sim, já tinha todo o movimento internacional de separar as duas. Mais uma vez, a Silag era a prima pobre. Nesse primeiro momento eu estou na Janssen, que é a prima rica, mas aí já era um movimento mundial da Johnson. Quer dizer, aí já era uma diretriz que veio, não foi uma atitude da estrutura nacional? Tinha uma relativa pressão para divisionalizar. Tinha uma pessoa chamada Harry Schoff, que era a pessoa que queria formar, na época a gente chamava ICON, a Silag, International Silag Ortho McNeil. Até hoje ainda se usa um pouco essa nomenclatura. E mais recentemente, no ano passado, mais uma vez a Johnson combinou Janssen e Silag a nível mundial. Mas mantendo as duas divisões, porque elas já eram duas empresas, agora são duas divisões. Mais uma vez no Brasil a gente está na frente, tentando fundir as duas divisões numa grande empresa que se quebra em grupo de clientes. Bom, eu até agora entendi que essa divisão no Brasil teve muito a ver com questão de preço, CIPRE e do Comarc. Mas, em nível internacional, também há umas mudanças de curso, de dividir e separar, não existe? De separar e voltar a unir depois. Quer dizer, o que movimenta esse nível internacional? Porque eu estou querendo dizer que eu entendi nacional e internacional. Olha, eu acho que aí são vários momentos. O último momento, que é esse que a gente está vivendo, basicamente todas as empresas que se dividiram muito estão se compactando naquilo que não é essencial. Ou seja, você só mantém divisionalizado ou separado aquilo que é importante para o cliente, que é mercado e vendas. E daí você combina tudo que for possível, finanças, informática. E cada vez que a Johnson ia separando a Janssen e a Silag, ia se formando duas estruturas quase que paralelas. E daí você vê que aquilo não faz o menor sentido. E está muito ligado ao crescimento do mundo, aos ciclos de crescimento das economias do ponto de vista mundial. Hoje todas as empresas estão reengenheirando, diminuindo o tamanho, diminuindo o número de pessoas. Então, Janssen Silag está muito ligado a isso. Bom, um pouco lá atrás você falou da sua participação na implantação da Sumaré. Você poderia falar um pouco dessa experiência, do que significou para a empresa? A fábrica de Sumaré foi um sonho, foi uma visão de se fazer sínteses químicas no Brasil, que visto da época era compatível com o modelo de substituição de importações que você tinha no Brasil da época. O que visto de hoje era uma irracionalidade se você pensar em globalização, em economia de escala, em sourcing companies e coisas do gênero. Então, se a gente for se remeter para a época, era um sonho de fazer sínteses químicas. Eu diria que mesmo visto da época, era uma decisão empresarial de difícil justificação, mas você tinha a ideia de que se você fizesse aqui, você ia ser beneficiado pelo governo no controle de preços. Então isso justificaria. Nessa época, para mim, foi um aprendizado muito grande. Essa é uma característica mundial da Johnson. A Johnson tem uma estrutura, mas as pessoas fazem a estrutura. Então, na época, eu criei um cargo de ser o responsável por Sumaré. Então, foi um aprendizado super interessante, com pessoas diferentes, com ambiente de fábrica, de se relacionar com
área de registro de documentação, Delegacia Regional do Trabalho de Americana, o INSS, que era a INPS de outra cidade do interior, fazer as coisas acontecerem nessa área mais governamental. Então isso foi um aprendizado super interessante, até que chegou um ponto que eu falei, bom, desse mato aqui não sai mais coelho, acho que na área de recursos humanos já fiz tudo o que tinha que fazer, então daí fui fazer o mestrado. Não sei se foi significativo, mas queria registrar, na questão de pesquisa de sais básicos, mas dirigido, aplicado a interesses da ciência nacional, se é que existe alguma coisa com essa característica, mas doenças tropicais, vamos falar, significou alguma coisa nesse sentido, Fábio do Sumaré? Tem um homem que é fundamental na história recente da farma. O seu Sanches era chefe dele, ele chamava William Joseph Baxter Jr., o seu Baxter. Ele era um homem à frente. Então, o seu Baxter era um grande visionário. Muito dessas coisas que a gente aprende e ensina hoje, estão na moda, de cultura, de importância de visão para alavancar a empresa, de treinamento, de valorização das pessoas, de desenvolvimento, são heranças que o seu Baxter deixou na farmacêutica. Como todo visionário, você não tem muito controle do que o visionário é. Você tem coisas boas que o visionário faz e tem coisas não tão boas. As coisas não tão boas do seu Baxter foi, primeiro, de fazer uma fábrica de sínteses químicas. A gente justifica por causa do CIP, porque não tem economia de escala. E a outra coisa questionável era de ter um Instituto de Doenças Tropicais no Brasil, que foi dirigido pelo Shaya. Tentar fazer pesquisa básica no Brasil, hoje é loucura. Na época, era loucura ao cubo. Então, o que o Shaya fez, tentou fazer e fez com relativo êxito, foi desenvolver uma parte final de pesquisa. Quer dizer, quando você já está saindo de uma fase de experimentação em determinados tipos de animais, passar para outros tipos de animais, até chegar em humano. A outra coisa que se tentou foi doenças para pesquisa para doenças de Chagas, mas você não tem hoje e não tinha na época infraestrutura para fazer isso no Brasil. Quer dizer, era mais um sonho, uma visão do que uma decisão com valor empresarial, vamos dizer assim. Ok. Voltando então ao seu cargo de gerente nacional de vendas, que desafio você enfrentou nesse momento? Acho que eu comentei rapidinho foi aprender o que é o vendedor. Isso é fundamental. O vendedor é um ser humano diferente. Então esse foi o grande aprendizado. O outro aprendizado foi trabalhar próximo dos clientes, de conhecer o distribuidor de São Paulo, que era o Dr. Armando, de conhecer a pessoa da Drogasil e de ver que vendas você faz parte na racionalidade, mas parte no relacionamento. Então você precisava cobrir a cota, você chegava lá no Mauro da Drogasil e renegociava um pedido. E acho que esse foi o maior aprendizado. E se falar assim de desafio, é até difícil de dizer que como desafio não tinha muito, eu estava muito preparado para aquilo que eu estava fazendo. Era como parar, aprender a relaxar, aprender a ter mais tempo para as pessoas. Acho que esse foi o grande aprendizado, talvez o grande desafio. Foi uma época, foi um prêmio, foi realmente um prêmio. Passar um ano e pouco como regional, fora do escritório, sem paletó. Na época a gente já estava sem paletó e gravata. Na época eu estava namorando a minha primeira esposa, tinha tempo para namorar, tinha tempo para tudo. Para conversar, para ganhar dinheiro, tinha tempo para tudo. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal, então. Nesse período você estava namorando, você se casa, então você teve 2 casamentos. Eu casei em 85, me separei em 90, casei em 91, estou casado até hoje e não pretendo nem descasar e nem casar de novo, chega. Filhos?
Não, só a Camille desse casamento. Só No desse casamento casamento. a gente não chegou a ter filhos. Certo. Bom, depois então você assume gerente nacional de mercado, de vendas, mercado e gerente geral CILAG, né? Quer dizer, você vai tendo uma carreira bem progressiva e... É uma carreira à moda antiga. Como é que, por que Carreira da moda antiga é você tem uma carreira numa empresa e ascendente. A carreira à moda nova, você cresce lateralmente e não mais em uma empresa. Então, eu sempre brinco com os alunos que eu sou representante típico de uma carreira à moda antiga, que é uma empresa e totalmente ascendente. Isso é parte de um Brasil, de um mundo que não existe mais. E é aqui que você atribui isso? Tem um sentido tem um mérito pela capacidade, tem um sentido de oportunismo, de saber se posicionar, de estar preparado para as coisas, e persistência. Acho que sorte é você estar preparado na hora que a oportunidade acontece. Então, essa é a ajuda que a gente pode dar para a sorte, porque sorte não existe. E depois de persistir, quer dizer, enfrentar uma série de situações desgastantes, imaginar que se você sair da companhia e for para outra, você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa na essência, de uma forma diferente. Agora eu percebo, Saliba, que não é só o seu caso, há muitas pessoas que têm carreiras longas e com possibilidades dentro da Johnson. Quer dizer, a empresa Johnson, nesse sentido, seria uma empresa moda antiga? Olha, essa ideia de moda antiga e moda nova, acho que ontem eu fiz uma colocação que é muito verdadeira. Eu gostei da minha colocação, que é mais ou menos o seguinte: a Johnson é suficientemente lenta a ponto de não entrar em modismos e suficientemente rápida a ponto de não perder dinheiro. Então, como ela é lenta para fazer modificações, ela não passa tão rápido pelos modismos. Os modismos passam rápido pela Johnson. Como ela é uma empresa que gosta de ganhar dinheiro, ela é suficientemente rápida para que, se alguma coisa errada está acontecendo e vai prejudicar o lucro, a gente muda. Isso é uma característica da Johnson. Então, isso dá a oportunidade das pessoas fazerem carreira na companhia. Ela é uma companhia com uma postura que talvez esteja até voltando, nunca mais como foi no passado, mas você ter pessoas um pouco mais ligadas à companhia. Nesse período todo, você não sentiu vontade, não apareceram propostas, algo que te atraísse para fora da empresa? Acho que uma vez eu tive com um pé fora. Eu era gerente de grupo de produtos, queria ser diretor para poder ser presidente e estava demorando muito porque eu sabia que tinha que ir para mercado. Então eu participei de um processo de seleção na Fontoura White, na época chamava Fontoura White, e fui passando por todas as fases até que eu fui a pessoa escolhida para ser diretor. Então eu, mais uma vez, comentei com o Picard. O Picard, boca mole do jeito que era, vazou a informação para o Ian, que era o presidente de toda a Johnson. Ele me chamou e falou: por que você está querendo sair? Eu disse que queria acelerar a minha carreira profissional. Ele falou: mas você pode fazer isso na Johnson, mas a opção é sua, até logo. Daí eu voltei. A hora que eu voltei, falei com o meu chefe, que era o Ximenes. O Ian já tinha ligado para ele, já tinha me mandado ir para vendas. Daí então eu não saí da Johnson. Essa foi a vez que eu tive com o pé realmente fora. Agora, tinha essa preocupação com a ascensão, com cargos e salários, mas e uma certa ansiedade interna de estar sempre na mesma empresa? Isso nunca existiu, assim, querer conhecer um outro ambiente? Olha, acho que, óbvio, existiu. Eu supro isso lecionando, quer dizer, sem sombra de dúvidas, o fato de lecionar em cursos regulares, desenvolver amizade com os alunos, trazer empresários. Então eu diria que eu conheço muito mais muitas empresas do que se eu trabalhasse em 2 ou 3 empresas. Depois, acho que empresa é igual casamento. Você nunca sabe o que vai dar, mas você tem bons indicadores, né?
acho que algumas características de personalidade que a Johnson tem, eu tenho. Compulsividade é uma característica para mim. A Johnson é extremamente compulsiva. Ela é toda arrumadinha, toda certinha, toda limpinha, paga os impostos, não corre riscos legais. Ela tem essa característica compulsiva, que é uma característica que eu tenho. Sou tudo certinho, limpinho, organizadinho. Então, tem traços de cultura organizacional que são visíveis. A Nestlé é despojada, a Johnson é compulsiva. Então, você precisa conhecer um pouquinho antes de se casar. De onde é que vem essa característica de personalidade de empresa? Você consegue... Sempre nasce com o fundador, né? Sempre. E depois é uma mistura de vários cruzamentos, vamos chamar assim. Por exemplo, na Nestlé, eu consigo ver o fato dela ser uma companhia suíça, não porque ela nasceu na Suíça, mas questões de religião, de ética religiosa, ligada à ética do negócio. E você consegue identificar no começo. Depois as coisas vão mudando. E a Johnson é uma companhia que valoriza isso de cultura, de traço de personalidade através de credo, de práticas comuns. Então, muito do que está escrito acontece, não tudo, obviamente. Você disse que começou a lecionar. Como é que acontece essa vida acadêmica paralela do profissional? Quando eu fiz faculdade, eu já lecionei num curso de secretariado e técnico de contabilidade. Lecionei uns 2 anos. Depois eu fiz mestrado, então, que é um convite a lecionar. Depois de 1 ano de ter terminado o mestrado, eu disse que tinha interesse em lecionar. E fiz o meu lobby, fiquei presente, mas não deu nada certo. Mas depois apareceu uma oportunidade de lecionar na GV em 86. Então, desde 86 que eu leciono na GV no curso de pós-graduação, que é o SEAG. Bom, em que sentido essa vida acadêmica e esse exercício trazem alguma coisa para você na vida empresarial? Ou é mais um complemento, como você diz? Primeiro tem uma questão de realização de ego. Todo professor é vaidoso. Então, eu não posso deixar de abstrair essa característica mais de personalidade. Segundo, você aprende muito. Quer dizer, você aprende, e aí não é para ser simpático, você aprende muito mais com os alunos do que você imagina. Você aprende percepções diferentes, você conversa num nível de linguagem diferente, você fica sabendo o que está acontecendo em todas as empresas. Então, a capacidade que você tem de entender, abstrair de uma forma muito melhor o que está acontecendo no mundo empresarial é fabuloso. E terceiro, você tem um pouco mais de exercício teórico, mas ligado à vivência prática. Então, é uma experiência, eu diria, não vou dizer que é obrigatório você lecionar, mas você só lucra com isso. Bom, Saliba, você, na sua carreira progressivamente ascendente, você vai a gerente-geral da CILAG, vice-presidente executivo da farmacêutica, sempre na farmacêutica, sempre, né? E presidente da farmacêutica. Me fala um pouco sobre esse período, até você assumir a presidência, o que acontecia na empresa e, particularmente, como é que foi se desenvolvendo essas oportunidades para você? Bom, depois de eu ser gerente de mercado da CILAG, daí estava claro que eu estava na bica de ser presidente da empresa. Acho que cada gerente tem o seu grande estilo. Então, o Mário, que me precedeu, é uma pessoa extremamente empreendedora, combativa, mais voltada para vendas. O meu estilo é um pouco mais combativo, mas mais voltado para a estratégia, para pensar as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Então, acho que o Mário cumpriu um papel super importante na Farma, na medida em que ele pegou uma época super difícil, com controle de preço, com prejuízo que a gente teve na Farma,
reduzir gente, incomodar pessoas. Eu peguei uma fase onde a gente tem, o país está indo bem, onde nós estamos indo bem, onde o mercado está indo bem. Então é uma fase de pensar crescimento, pensar estratégia. Então é uma oportunidade super interessante. A única coisa é que quanto melhor você vai, muito mais você é cobrado. Porque antes a Pharma tinha um lucro que era desprezível no mundo. Mesmo o faturamento da Pharma era nada. E a gente nos últimos anos mais do que triplicou o faturamento da Pharma. Então a Pharma o ano que vem deve vender 200 milhões de dólares. Então um nível de lucratividade razoável. Moral da história, se a Pharma tiver uma dor de barriga agora, a nível mundial você enxerga. Então as pessoas estão dando muito mais trabalho do que antes. A partir de quando começa esse crescimento e impulsionado por quê? Olha, a primeira coisa que ajudou foi a liberalização de preços. Então a gente pôde aumentar preços acima da inflação. A segunda coisa que ajudou, eu diria que essa é o mérito nosso, é de ter mais foco. A Johnson é uma companhia que, como característica de personalidade, quer tudo. Isso não existe no mundo de negócios. Quer dizer, você precisa escolher e centrar um pouco mais os seus esforços. Então a gente tomava muitas decisões. Vamos lançar um montão de produtos, vamos promover esse produto porque ele é politicamente importante. Então, uma das minhas primeiras decisões foi falar, esquece, vamos focar. Segunda decisão, de combinar Janssen e Silag, não tudo, mas de diminuir a sobreposição. A terceira decisão, no sentido de preparar melhor as pessoas e preparar melhor o negócio, ter infraestrutura para crescer. E a quarta e última, que eu considero a mais importante, é ter uma estratégia de crescimento. A gente nunca teve na Pharma, por escrito, uma estratégia de crescimento. Então, tinha um professor meu que sempre dizia que Portugal não tinha crescimento econômico, porque nunca fez um plano de crescimento econômico. Então, muita gente se queixa que não cresce, mas também não faz nada dirigido para crescer. Então, hoje a gente na Pharma tem realmente uma estratégia de crescimento. Pharma 2000. Que foi sendo consolidado e foi se tornando o Pharma 2000 e são os desenvolvimentos que estão sendo feitos dentro do Pharma 2000. Você poderia falar um pouquinho do que seja o Pharma 2000? Resumir também? Pharma 2000 começou como uma forma de colocar junto uma série de iniciativas e para mostrar para as pessoas que aquelas iniciativas estavam ordenadas. Na medida que você coloca junto tudo que você está fazendo, uma coisa na fábrica, uma coisa em mercado, outra coisa em informática, você começa a ver que elas não estão tão juntas quanto deveriam estar. Então você vai colocando-as mais juntas. A moral da história. Então o Pharma 2000, que nasceu como uma tentativa de consolidação, foi se desenvolvendo e foi assumindo uma personalidade própria. Quer dizer, hoje a estratégia está muito mais clara para a gente e para as pessoas. E tem um aspecto que é super importante, aí muito ligado com o aprendizado de vendas, as pessoas precisam sentir que tem um projeto. E daí elas podem até ser contra o projeto, mas elas sabem para que elas estão trabalhando contra. E elas podem ser até a favor do projeto. Mas é super importante essa ideia de você ter o comprometimento das pessoas com alguma coisa. Como é que elas vão se comprometer com o quê? Qual é o meu objetivo? Quer dizer, quanto que nós faturamos? A gente não divulgava nem quanto que a gente vendia para os funcionários. Então, olha, vamos vender tanto. E óbvio que daí vem ao outro lado, quer dizer, e quanto que eu vou levar em cima disso, desse extra? E daí você tem que começar a discutir o negócio como um todo. Uma fase mais adulta de relacionamento, não é? Vem cá, ajuda a Pharma a crescer, mas crescer quanto? Quanto? Como? Para onde? E salários, e remuneração. Quanto é que eu levo? É. Saliba, qual foi o momento de maior crise e o maior desafio que você teve nesse período todo? Em todos esses anos? Olha, acho que o maior desafio é recente.
foi na negociação de preços que eu fui lento e gradualmente sendo deixado como coordenador de negociação de preços. Eu comecei negociando pelo grupo americano, depois negociei pelo grupo europeu, depois negociei por toda a indústria nacional, multinacional, depois o varejo me delegou, depois os distribuidores me delegaram. Então no final era eu de um lado e o Dallaire do outro negociando. Então esse acho que foi o maior desafio. Em determinados momentos o que a gente estava discutindo podia pura e simplesmente inviabilizar a indústria. Então tinham pessoas que queriam que a gente defasasse o preço não em 17%, mas em 37%. Então acho que esse foi o maior desafio que eu enfrentei em termos de carreira profissional. Porque daí já não era mais nem Janssen, Silag ou Johnson, era a indústria e o governo. Então foi um aprendizado fabuloso. Foram 3 meses que valeram por 3 anos. Crise você identifica com esse mesmo momento? Pode ser pessoal, no nível acho que, do ponto de vista pessoal, é um determinado momento que eu estava me separando e resolvi não contar para ninguém na empresa. Porque esse é o tipo de coisa que não ajuda nada contando. Então é óbvio que todo mundo percebia que eu estava enfrentando algum problema, mas eu me alheiei bastante. Então acho que foi um período de crise razoável. Bom, é uma pergunta que fica até um pouco difícil colocar. Quer dizer, a indústria farmacêutica no Brasil é uma indústria que tem peculiaridades muito grandes. Um país pobre, você ter uma área tão sensível, né, a pressões do governo, a pressões sociais. Como é que você se sente, né, numa posição de responsabilidade diante de uma multinacional que te pressiona no sentido de dar lucro e diante das pressões sociais? O que significa ser presidente de uma indústria com tantas peculiaridades e dificuldades? Respondendo mais diretamente a pergunta indireta que você fez, eu acho que a gente tem níveis de responsabilidade. Não dá para você dizer que você é responsável pelo mundo. É igual aquela tia velha que fala: puxa, eu vou lutar agora pelos órfãos do Vietnã. Essas coisas não existem. Quer dizer, se você quer fazer alguma coisa, faz mais próximo. Então, o que eu posso fazer mais próximo é trabalhar usando do meu conhecimento, da minha capacidade para fazer alguma coisa de bem para as pessoas. Então, isso eu faço. A gente tem na indústria um programa que a gente investe $1 milhão por ano para tratar crianças, não de verminose, mas de verminose, hábitos de saúde. A gente já está atingindo 150 mil crianças, mais ou menos. Eu sou o coordenador desse projeto. Então, vamos dizer, essa é a minha atividade social. Dentro da indústria, eu tenho claro o seguinte: eu, enquanto indústria, não sou responsável por aquilo que está acontecendo no país, mas eu posso ajudar. Então, antes do Fernando Henrique assumir, a gente teve com o Paulo Renato, que coordenava, e eu não vou lembrar os números exatos, mas a gente mostrou para ele, e eu coloquei isso para ele: olha, se o governo quer ser sério, é relativamente fácil. Você pode distribuir medicamentos para toda a população brasileira com um pouquinho mais de $1 bilhão. E no ano passado, que o governo não distribuiu nada, o governo gastou 900 milhões. Então o que eu disse para ele é: pensa que tem produto caro, tem produto barato, o mercado farmacêutico brasileiro é mais ou menos $5 bilhões a nível de farmácia. A farmácia ganha 30, o governo tem 18 de ICMS, tem mais a margem do distribuidor. Se você tirar isso, é metade. Então o governo podia comprar todos os produtos que são vendidos em todas as farmácias do Brasil por $2,5 bilhões, se ele não tivesse desconto. Claro que daí ele vai negociar no mínimo 20% de desconto. Então você tira de $2,5 bilhões 500 milhões, dá 2 bilhões. E claro que o governo não vai comprar os produtos mais caros. Então com entre 1 bilhão e 1,5 bilhão, o governo compra todos os produtos que todos os brasileiros carentes podem comprar. Então a nossa proposta para o governo foi: nós queremos ajudar, a gente monta uma estrutura para vocês, porque o problema do governo é de falta de estrutura. Então, se o governo não tem interesse em fazer isso, o que a gente vai fazer? Tentar explicar para o próximo governo, ou para esse governo, ou para as pessoas que estão no governo, que a gente pode ajudar com a experiência profissional que a gente tem, experiência industrial.
Ok, eu agradeço. A gente tem mais um tempinho? Bom, é melhor então interromper. Eu agradeço para você o tempo que você gastou com a gente. Senhor. E se você tiver alguma coisa a mais a acrescentar... Se eu lembrar, eu vou escrever. Tá certo.